Olá pessoal, eu sou a professora Wilka e hoje nós vamos fazer a revisão sobre oração. Então, o que é uma oração? É o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Por isso, toda frase verbal é uma oração. Então, preste atenção. Mas nem toda oração é uma frase. Agora deu. Por quê? Como assim? O enunciado que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Então, o conceito de oração é o mesmo conceito para frase verbal. Portanto, uma frase verbal é uma oração e uma oração é uma frase verbal. Mas nem toda oração é uma frase. Vamos responder a pergunta, por quê? Veja só, lembram quando eu falei que toda frase verbal, ela precisa, obviamente, de um verbo, mas ela precisa ter o sentido completo? Então, dá uma olhadinha aqui. Terminei a atividade. Veja só, essa é uma sentença, é uma frase verbal, uma vez que tem uma presença aqui do verbo terminei. E ela tem um sentido completo. Por quê? Porque nós conseguimos entender perfeitamente o que o emissor deseja informar. Ele deseja informar que ele finalizou, que ele encerrou a atividade. Então, por isso, é uma frase, porque tem sentido completo, e é verbal, porque possui um verbo. Então, veja só, essa frase verbal, ela também é uma oração, visto que, para uma sentença ser considerada oração, ela precisa ter um verbo. Porém, dá uma analisada agora. É provável. Veja só, aqui nós temos a presença de um verbo, o verbo ser. Mas quando eu digo é provável, será que dá para entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso? É provável. É provável que. Então, certamente, essa sentença dá uma margem, deixa uma margem de dúvida. Então, se ela não tem o sentido completo, ela não pode ser chamada de frase, mas ela pode ser chamada de oração devido à presença do verbo ser. Ok, pessoal? Então, oração é exatamente isso. É um enunciado que se constrói em torno de um verbo ou locução verbal. Por isso que toda frase verbal é chamada de oração. Mas nem toda oração é uma frase, porque algumas orações não possuem sentido completo. Elas precisarão de outra sentença para lhe completar o sentido. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Agora, gente, nós vamos ver o que é um período. Olha aí, período. Então, veja só. Período é uma frase verbal que tem uma ou mais orações. Que? Como assim? Nós já entendemos que uma frase verbal é uma oração também, né? Então, veja só. Cada verbo ou locução verbal contido em uma sentença corresponde a uma oração. Então, como nós vamos contar quantas orações existem em uma sentença? Basta você contar a quantidade de verbos existente na sentença. Dá uma olhadinha só, veja como é simples. Comprei um sapato. Aqui nós temos uma sentença com um único verbo, que nós chamamos de frase verbal ou oração. Se nós temos apenas um único verbo, nós só temos uma oração. Quando nós temos apenas uma oração em uma sentença, nós chamamos essa sentença de período simples.
Mas, veja só, ele já sabe que você mentiu. Dá uma observada. Aqui nós temos o verbo sabe e temos o verbo mentiu. Assim, nós temos uma sentença com duas orações, certo? Então, se nós temos 2 ou mais verbos, esse período é chamado de período composto. Então, é isso, pessoal. Finalizamos agora a nossa aula da semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.